Saúde mental é uma pessoa estar bem consigo próprio. Esta é a concepção mais básica daquilo que nós podemos designar de saúde mental. Quando se fala de saúde mental, refere-se mais daquela saúde que se refere muito mais às questões mentais, questões do pensamento. Agora, quando nós falamos de questões de pensamento, estamos a falar daquelas questões que estão mais relacionadas com a mente. Diferentemente da outra parte corporal. Quando se fala com a mente, estamos a falar da parte central do funcionamento de um determinado ser humano. A saúde mental debilitada é, na verdade, aquela que está fora da possibilidade normal de um ser humano pensar de forma correta. Quando nós pensamos corretamente, estamos com uma saúde mental boa, mas fora dos pensamentos bons, fora dessa capacidade de se pensar de forma conveniente, então estamos com uma saúde mental não boa. A parte do pensamento, a parte mental, é a parte que é central para a vida de um ser humano na sociedade. Às vezes tem-se dito de que o homem é o resultado dos seus próprios pensamentos. Significa que aquilo que nós somos, a forma de vida que nós temos, a convivência que nós temos com os outros, a personalidade que nós construímos na sociedade depende muito mais dos pensamentos que nós próprios construímos. Então, se nós construímos bons pensamentos, se tivermos uma boa vida no sentido de termos uma boa convivência com as outras pessoas, no meio social em que nos encontramos, então são manifestações claras de que temos uma saúde mental boa. Quando nós vivemos fora daqueles padrões sociais aceites para um ser humano numa convivência social, então devemos acreditar que a nossa saúde mental não está boa e vai precisar de algum acompanhamento ou alguma correção para que, na verdade, a nossa saúde mental possa fazer com que nós tenhamos uma boa vida no meio social que nos encontramos com as outras pessoas. Nós estamos numa sociedade. Se estamos numa sociedade, significa que nós não vivemos sozinhos, vivemos com outras pessoas. Aliás, não é possível um ser humano viver sozinho dentro de uma sociedade. Não é possível um ser humano depender dele próprio 100%. Não é possível. Sempre nós vamos depender das outras pessoas, porque vivemos com essas mesmas pessoas. Mas, se nós vivemos dentro da sociedade com outras pessoas, somos chamados, na verdade, a construirmos bons pensamentos, a termos uma vida conveniente, a vida que é lícita para ser vivida dentro de uma sociedade. Comportamentos são resultados de criação. Nós próprios é que criamos os pensamentos, dependendo do que nós alimentamos na nossa mente. Se eu consumo um determinado alimento, a minha ideia é de matar fome, para continuar a existir ou a viver como um ser biológico, como um ser vivo, preciso de alimentar. Mas, para que eu também tenha uma saúde mental boa, é preciso que eu alimente a minha mente. É preciso que eu construa bons comportamentos. Então, o que vai possibilitar, às vezes, que nós tenhamos uma boa saúde mental ou não, depende muito mais daquilo que nós próprios alimentamos na nossa mente. As pessoas que nós temos, amigos que nós temos, a família que nós temos, o ambiente em que nós nos encontramos, de uma ou de outra maneira, influencia a nossa saúde mental. Nesses casos, vai, na verdade, ser influenciada pelo meio que nós nos encontramos. A grande responsabilidade
que uma pessoa deve ter é, na verdade, essa, de acreditar de que ele está a alimentar de maneira correta a própria mente. Já estaríamos aqui a tocar algumas questões ligadas à estratégia, quer dizer, a boas estratégias de promoção de saúde mental. Exatamente. Por exemplo, hoje nós estamos numa sociedade que está desenvolvida em termos tecnológicos. Quando eu acesso à internet, de uma ou de outra maneira, eu estou submetido num ambiente em que vai influenciar para que eu tenha uma boa saúde mental ou não. As redes sociais estão ali em todo lado, as televisões estão ali a nos trazer programas diversificados. Então, cada programa pode influenciar para que nós tenhamos uma boa saúde mental ou não. E nós somos chamados, na verdade, a fazer uma seleção. Eu próprio tenho que saber o que eu tenho que alimentar na minha mente. Se uma coisa eu sei de que isto aqui faz mal para mim, ou quando eu leio isto faz mal para mim, quando eu vejo uma determinada coisa acontecer desta maneira, faz mal para mim, a única coisa é, na verdade, de evitar, não fazer, não seguir. É muito simples fazer isso, mas às vezes nós insistimos ter algumas coisas, ou seguir pessoas, ou procurar seguir um determinado caminho que nós acreditamos que vai nos fazer mal, que nos provoca mal a nossa própria saúde mental. Insistimos, sabendo. Então, isso significa que a saúde mental não boa, mais de 50% nós próprios é que propositamos para que, na verdade, tenhamos saúde mental não boa. Depende de nós. É, na verdade, os jovens terem essa capacidade de selecionar o que, na verdade, eles devem alimentar na mente. Nós somos os resultados dos nossos próprios pensamentos, dos nossos próprios sonhos, os sonhos que nós construímos. Mas para que nós, na verdade, possamos adquirir ou concretizar alguns sonhos que são projetos, propósitos da vida, é preciso que nós pensemos bem, pensemos corretamente, saibamos exatamente o que nós devemos buscar. Mas para isso é muito simples. Primeiro, depende muito mais como que nós sonhamos. Sonhar, cada pessoa pode sonhar, mas como é que nós sonhamos? Então ali podemos começar a encontrar essa diversidade de algumas pessoas conseguirem, na verdade, alcançar os seus sonhos, enquanto que as outras pessoas não. O sonho é uma decisão. É um projeto que a pessoa determina, na minha vida eu tenho que seguir isto ou aquilo. Mas sabemos muito bem de que nós estamos submetidos numa sociedade onde não é possível nós adquirirmos tudo o que nós queremos. Nós podemos sonhar de diversas maneiras, mas devemos saber de que nós não vamos adquirir tudo o que nós queremos na vida. Existem algumas coisas que nós vamos adquirir, as outras coisas não vamos adquirir. Então é preciso que saibamos isso e aceitar de que é possível que aconteça para um ser vivo. 2, é preciso que saibamos dividir as coisas. Se nós sabemos de que não é possível adquirir tudo que nós queremos na vida, então é preciso que separemos os nossos projetos, os nossos sonhos. Vamos colocar uma parte os projetos ou os sonhos mais importantes e, do outro lado, vamos colocar os projetos ou sonhos menos importantes. Nos projetos mais importantes, nos sonhos mais importantes, vamos colocar qual deve ser o primeiro que eu tenho que buscar, o segundo, o terceiro até o último. Então é ali onde vai possibilitar para que os bons pensamentos que nós construímos, a boa saúde mental que nós construímos, criamos todos os dias, vai possibilitar para que nós, na verdade, possamos adquirir ou concretizar os nossos próprios sonhos, separando. A mente humana trabalha de forma correta quando se foca numa determinada coisa, num determinado tempo. Quando você quer adquirir tudo num único tempo ou de uma única vez, não é possível. Então, o importante é, cada tempo, tentar concretizar uma determinada coisa. Mas para isso, vai possibilitar muito mais. Os pensamentos que você construiu e os pensamentos que você constrói influenciam a boa saúde mental que você pode ter como um ser humano que está submetido numa sociedade.